gente, tudo bom? Hoje eu quero falar sobre os dois filmes que contam a história do assassinato dos pais de Suzanne von Richthofen. Eu estou falando de A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Estão disponíveis no Amazon Prime Video. Certamente eram os filmes nacionais mais aguardados do ano. E eles tiveram vários adiamentos por conta da pandemia, estavam previstos ainda para 2020, só chegaram agora, em setembro de 2021. Mas esses filmes carregam uma série de discussões, e eu quero falar sobre elas aqui. Primeiro, se você não estava sabendo do que se trata, eu vou contar um pouquinho do que a gente está falando. A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais conta a história do assassinato de Manfred e Marisa von Richthofen, que foram assassinados pela filha, pelo seu namorado, Daniel, e pelo irmão dele, Christian Cravinhos. Esses três mataram o casal. E uma trama que, bom, o Brasil inteiro acompanhou isso muito de perto, né? A Suzane está preso, os irmãos Cravinhos também estão presos, cumprindo suas penas e tudo mais. Mas agora eu vou falando especificamente do filme. Por que são dois filmes? Por que a gente está falando no plural? Essas obras, elas contam a mesma história a partir do ponto de vista da Suzane e do Daniel Cravinhos. É uma espécie de dramatização do depoimento que eles deram para a justiça. São obras de ficção, isso é importante ser dito, e que foram baseadas nos autos do julgamento. Então não teve entrevista com a Suzane ou com o Daniel, nada disso para se construir. É um thriller de ação, né, enfim, que vai mostrando como aquele casal foi se preparando para cometer o assassinato. Os dois filmes são completamente antagônicos, eles não se completam, então não faz a menor diferença se você ver primeiro a versão do Daniel e depois a versão da Suzane. Tem muita teoria na internet, até os autores já se pronunciaram sobre o caso, mas no fundo não importa. As versões são completamente antagônicas. A Suzane fala uma coisa, o Daniel fala outra. E essa construção vai sendo feita ao longo do filme. Mas eu não estou aqui para fazer uma crítica sobre A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Se vocês quiserem saber minha opinião sobre os filmes, eu vou deixar aqui na descrição o link da matéria que eu escrevi para o Metrópolis. Lá eu explico o que eu achei e como eu analisei essas duas obras. Eu queria refletir sobre outros questionamentos que esses dois filmes trazem. E para mim são questionamentos muito importantes. E um deles tem me falado desde o momento que esse filme saiu. Sempre quando eu tenho um caso escabroso desse de violência que chega ao cinema ou à TV por meio de série ou de filmes, ou eventualmente uma novela, sempre tem uma parte do público que questiona de imediato por que está fazendo essa obra. Não à toa, a produção de A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais rapidamente falou que eles não receberiam nenhum centavo pela obra, que a obra não falava nada deles, eram só usados os documentos públicos do julgamento. Mesmo assim, muita gente questiona por que esses assassinos, né, esses cidadãos que cometeram atos monstruosos, estão sendo alvos da curiosidade e estão ganhando, entre aspas, mídia, né, estão virando história de filme. Esse questionamento, ele não é vazio e ele é muito constante. Quando saiu o documentário da Elise Matsunaga na Netflix, este que vos fala, vulgo eu mesmo, escrevi uma crítica para o Metrópolis falando que a produção, né, trazia um olhar humanizado sobre a Elise. E fui agraciado com os mais elegantes comentários que vocês podem imaginar. Um grupo aí, imagino, de pessoas mais conservadoras, pegou esse texto, levou para as redes sociais, me atacaram frontalmente, enfim. Essa onda de hate que tem e zero debate que acontece nas redes sociais. Mas esse vídeo aqui não é para falar sobre mim. A pergunta, o meu questionamento aqui é por que quando as produções brasileiras decidem falar sobre criminosos brasileiros, existe um grande desconforto. Existe um sentimento de que está dando mídia para eles, de que não deveria ser feito. Mas quando isso acontece com produções, por exemplo, de Hollywood, esse desconforto não acontece. Eu queria pensar um pouco sobre isso. Eu não acho que existe um certo e errado, mas eu quero refletir. A gente pode, deve, ou faz sentido fazer filmes sobre assassinos como a Suzanne von Richthofen? Meu nome é Luiz Prisco, esse é meu canal. Mas antes da gente começar, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você sempre vai ficar por dentro de todos os vídeos aqui. Bora nessa? Eu quero deixar bem claro aqui e pontuar especificamente que eu vou falar somente dos filmes de ficção. Eu vou tirar esses documentários do gênero True Crime dessa análise, apesar deles fazerem muito sucesso, e quem sabe mais pra frente a gente possa discutir eles. Eu tô falando isso porque eu acho que o gênero True Crime, né, os documentários que buscam revisitar esses crimes, eles têm um outro propósito, uma outra dimensão. Eles querem
trazer novas nuances para esses crimes que foram muito cobertos pela mídia, mas que acabou indo só por uma direção, não abordou outros lados. Eu quero falar especificamente de filmes de ficção que retratam criminosos, ou seja, um olhar sobre esses atos, sobre esses personagens, por meio da linguagem da ficção, seja aí no cinema, na TV ou em qualquer outra plataforma que a gente quiser. Essa análise que eu estou querendo fazer aqui, ela é especificamente voltada para o conteúdo, para a ideia base que fez esses filmes surgirem. A gente, de novo, volta a se perguntar, vale a pena falar desses casos? Se sim, por quê? Se não, por quê também? Quando surgiu a ideia de fazer esse vídeo, eu fui para as redes sociais e eu estava um pouco decidido a falar uma coisa. Eu já tinha quase que uma noção completa do que eu pensava. Mas ainda bem que a gente muda de opinião e que a gente pode se questionar sobre as coisas. Eu estava quase 100% destinado a falar aqui que esses filmes eram vazios. Porque eles só contavam uma história por contar, era um mero entretenimento, uma coisa simples. Eles não se aprofundavam, eles só iam lá, como é no caso específico desses dois filmes, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, eles recontavam o depoimento deles para o júri, né? Eles dramatizavam aquela cena. Mas acontece que algumas coisas me fizeram refletir um pouco sobre isso e mudar de ideia. A primeira delas é que eu acho que existem várias e várias produções que vão no mesmo sentido. Elas recontam a história de grandes criminosos. E eu vou abordar isso mais pra frente. Mas um tweet específico, feito pelo meu amigo Guilherme Sadek, me fez mudar de opinião. É esse aqui, ó. Eu vou mostrar ele aqui pra vocês. O Sadek, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Apesar de eu ter alguma discordância dele com essa questão de é porque o crime aconteceu lá fora, ou porque a realidade do Zé não é a mesma do Brasil, porque as pessoas não conseguem se ver naquela realidade e enxergam a proximidade aqui, essa questão que ele falou da responsabilidade moral do cinema é algo que ficou martelando na minha cabeça. De fato, eu acho que a gente exige muito do entretenimento. Eu concordo com o Sadek no ponto que a gente sempre exige uma responsabilidade moral dos criadores. Como se eles tivessem que ter algo além do desejo de contar aquela história. Como se somente contar a história não fosse um motivo nobre para se poder fazer o filme. A minha opinião é que sim, você pode querer contar uma história. Você decidiu contar uma história. E a história da Suzane, por ser justamente a história de uma menina que matou os pais, ou seja, um ato que a gente jamais imagina na sociedade, é uma história que desperta muita curiosidade, mesmo que ela não traga nenhuma novidade além daquilo que a gente já viu. Rever essa situação, trazer uma dramatização disso, levar isso para o olhar da ficção, é algo que sim, é válido. É nobre. Isso vale para qualquer série. Recentemente eu lembro que teve uma polêmica muito grande sobre a possibilidade de ser feita uma série ficcional sobre o caso da Elisa Samúdio, aquela moça que foi brutalmente assassinada pelo goleiro Bruno. E aí eu me questiono, por que não? Por que a gente vai impedir que essa história seja contada? Eu acho que ela deve ser contada. E lá pra frente a gente avalia ela como um critério de audiovisual. Se é um bom filme, se é uma boa série. Mas impedir que ela seja contada porque ela tem uma responsabilidade moral não me parece algo muito inteligente. Eu até entendo que essa cobrança recaia forte sobre o cinema nacional, já que grande parte do cinema feito no Brasil é um cinema de resistência, sem apoio governamental, sem apoio de outras instâncias. Então é um cinema que se propõe a ter uma pauta política para defender a própria indústria. E tem filmes excelentes justamente nessa linha, de críticas sociais muito importantes, de críticas políticas muito importantes. Essas obras são muito importantes e enriquecem muito a produção audiovisual. Mas pensando por um lado mais pop, por que não a gente seguir um pouco o lado da indústria e contar histórias que chamam a atenção apenas pela existência delas, sem atribuir a elas uma responsabilidade moral? Eu quero deixar bem claro que eu não sou alienado a ponto de não entender e compreender os milhares de estudos culturais que existem mostrando como a indústria do entretenimento, né, a indústria midiática, ela é capaz de gerar impactos na sociedade. Desde a definição de modelos que devem ser seguidos, ou até mesmo, vamos dizer assim, uma criação de um zeitgeist, de uma forma de pensamento coletivo sobre determinados assuntos. São diversos estudos que estão disponíveis em livros, né, artigos acadêmicos, e uma série de pessoas muito importantes e inteligentíssimas pesquisam sobre o assunto. E é um tema relevante. A minha questão aqui é que, mesmo que a indústria cinematográfica, né, a indústria do audiovisual, ela tem um impacto muito grande na formatação da sociedade, ou seja, na construção de modelos, de ideias, de signos que são incorporados pela sociedade, eu não consigo enxergar um problema claro em fazer um filme que seja só contar a história da Suzane. E veja que esse só ele deveria estar entre aspas. Porque não é só, é um filme que mostra uma história. É uma história que, por mais que para minha geração tenha tido uma cobertura extensa da mídia, para outras gerações isso ficou no passado.
E trazer de novo essa história é importante para a gente relembrar o quão monstruosa ela foi. E até mesmo tentar entender ela em outras camadas. Veja, eu achei o filme extremamente repetitivo nesse aspecto. É uma obra de ficção que simplesmente dramatiza um assunto que eu acompanhei a exaustão quando eu era mais novo. Mas se você der uma olhada nas redes sociais, vai perceber que vários e vários espectadores mais jovens estão tendo contato pela primeira vez com esse tema. Estão descobrindo pela primeira vez esse ato brutal que o Brasil vivenciou e acompanhou ao vivo pela televisão. Afinal de contas, uma boa parte dos jovens nem sabe mais o que é ver ao vivo pela televisão. Em Hollywood, na indústria norte-americana, assim, são infinitos filmes baseados em fatos reais que recontam histórias de grandes criminosos, de grandes bandidos, enfim, de crimes alucinantes. Me vieram dois à cabeça quando eu estava escrevendo o roteiro aqui para esse vídeo. Um deles é Zodíaco, né, que mostra toda a investigação policial atrás de um serial killer, né, e tudo mais. E que, enfim, é só reconta, porque afinal de contas o caso não teve uma conclusão. O outro é o Ted Bundy, que trouxe ninguém mais, ninguém menos que Zac Efron para viver esse psicopata e narrar a história de vida dele. Eu até acho que esse filme ele traz alguns outros elementos, porque mostra, enfim, um pouco da vida pregressa. E os filmes da Suzanne também trazem outros elementos, mesmo que boa parte desses elementos sejam negados pela própria Suzanne. Mas isso é outra história, é uma obra de ficção. E uma obra de ficção, ela também às vezes vai sair um pouco desse hiperrealismo, né? Ela vai buscar novos elementos para trazer um de dramaticidade a tudo aquilo. E isso faz parte da ficção. Eu, pessoalmente, avalio que os filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, eles seriam muito mais bem resolvidos se eles fossem uma série. Porque ao escolher contar esses dois pontos de vista, o diretor e a equipe de produção, na minha visão, é claro, eles falham justamente porque fica faltando algo. A gente viu o que a Suzanne pensa, o que o Daniel Cravinho pensa, mas e o Christian Cravinho? E o júri? E o juiz? E o Ministério Público? O que todas essas peças pensam também? Isso eu senti um pouco de falta. Acho que se essa produção fosse uma série, ela seria muito mais bem desenvolvida e muito mais interessante como produto audiovisual. Não que sejam filmes ruins, eu gostei deles. Eu acho que são ótimas peças de entretenimento e não à toa estão tendo a repercussão que estão tendo. Mas eu senti falta de alguma coisa. O meu ponto aqui é que a gente pode criticar à vontade a qualidade dessas obras. Para algumas pessoas podem ser ótimas, para outras podem ser ruins. Para mim faltou alguma coisa, outros podem achar que são os melhores filmes nacionais já lançados. Todo mundo é livre, existe um alto grau de subjetividade para pensar isso. A minha questão aqui é exatamente a seguinte. Eu não vou criticar a escolha de contar uma história como essa, porque afinal de contas é uma história. E o cinema e a televisão, eles vivem de contar histórias, seja elas quais forem. Eu não quero cobrar uma responsabilidade moral de diretores, produtores, mas eu posso cobrar deles uma responsabilidade pelo impacto que essa obra vai ter. E eu acho que esse é um debate que vai ficar lá para frente. Mas isso eu acho que é tema para outro vídeo. Só para ficar claro, o que eu penso exatamente é: eu não vejo problema em a ficção contar um crime pelos seus próprios modelos e formas narrativas. Isso para mim tá tudo bem. Eu nunca vou censurar que a história da Suzanne seja contada pelos olhos da ficção. Mas eu posso sim criticar que talvez precisasse ir um pouco além. Talvez a própria linguagem da ficção pudesse mergulhar mais nessa história para trazer elementos que não fossem só retratar aquilo. Mas isso é uma crítica minha ao filme. E não uma ideia de que é um absurdo fazer um filme desse. Goste ou não, eu te recomendo dar uma olhada nas redes sociais. A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais viraram alvos das mais extensas discussões. Desde fãs que defendem com unhas e dentes a grande atuação da Carla Dias, desde pessoas que criticam as escolhas cinematográficas e narrativas do filme, até pessoas que criticam propriamente o tema desse vídeo, que é a escolha do tema do filme. E eu acho que isso mostra a relevância que foi trazer essa história para uma plataforma com tanto alcance. Se eles estão certos ou errados, bom, eu vou fazer que nem os diretores. Eu deixo essa para vocês.